Olá meus amigos, sejam bem-vindos de volta, meu nome é Sérgio Costa e hoje nós vamos falar a respeito de recuperação de dados a partir de um banco local ou offline, e a gente vai retornar isso dentro de um card para a gente poder ver os dados. Para isso a gente vai precisar do AMP Server, tá? Então se você não tiver instalado isso na sua máquina, é só você acessar esse link que vai estar na descrição do vídeo, baixar e instalar na sua máquina. Ele vai ter o Apache, o MySQL, o PHPMyAdmin, tudo numa coisa só, que é o que a gente vai estar utilizando, tá? Então vem aqui embaixo, ó, em Download, e aí você clica e ele vai dar um instalador para você e você instala, tá bom? Outra coisa que a gente vai estar utilizando aqui é o PHPMyAdmin. Então quando você instalar o AMP, você vai ter ele aqui aberto, você clica nele, clica em PHPMyAdmin, se tiver tudo certo, você vai entrar lá com a sua senha do seu usuário, e aí você cria um banco chamado aula e uma tabela chamada usuários, tá? E é onde a gente vai ter os nossos dados. Eu vou deixar lá no nosso GitHub um SQL para que você possa fazer a inserção disso, tá bom? Dito isso, vamos para o nosso Atom. E aqui no nosso Atom, o que a gente vai fazer? Eu anteriormente já fiz um provider e eu vou explicar como fazer esse provider para você. E esse provider ele é criado automaticamente através do prompt de comando, tá? Então é bem simples de fazer, ele já está aqui para a gente poder utilizar e ele já vem por padrão com essas bibliotecas importadas e com o constructor já e o seu injectable, tá? Eu vou explicar cada uma. Antes disso, eu vou te mostrar como que faz para instalar ou trazer isso automaticamente para o prompt. Então você vai digitar Ionic, G de Generate, Provider, o nome do provider. Então provider.service.servider service.provider, tá? Isso é uma boa prática, você colocar que ele é um provider, tá? É importante que você faça assim para que fique bem inteligível, tá bom? Então a Ionic G para gerar provider e aí o nome do provider. Tá? Deu Enter, ele vai gerar para você, ok? Muito bem. Então ele já está gerado aqui, eu já fiz para a gente não perder tempo. E aí ele vem com essas bibliotecas já inseridas. Então o Injectable para a gente poder fazer a injeção dessa dependência, o HTTP para a gente poder utilizar o GET para poder resgatar os dados, o Map para poder jogar isso no nosso response, ou seja, na nossa tela. E mais um que deveríamos colocar, que é para poder fazer a verificação disso automaticamente, que é o Observable. Então nós vamos colocar aqui o Observable. TypeScript ele exige que tenha esse observable para você poder fazer esse get. Então o que acontece? Se você não tiver declarado aqui, ele vai acabar pedindo para que você coloque na sua função. Então para não ter que fazer isso, é só você declarar ele aqui. Tá vendo que até os snipes eles ajudam a gente, mas eu acho que não vai ter ali, então eu vou colocar aqui direto. Ok? Observable. Muito bem, tá tudo certo. Maravilha, não quebrou na sua aplicação, então está funcionando. Muito bem, então aqui nós temos os constructor, que ele faz, ele pega uma variável pública e associa a essa classe, tá? Que é uma classe do Angular HTTP, tá bom? Então a gente vai utilizar isso da seguinte maneira. Vamos colocar aqui uma função get data, tá? Essa get data vai ter aqui uma função, então dis.http. Eu estou puxando esse HTTP. Sempre que eu puxar alguma variável declarada antes, eu uso dis, tá? Porque eu estou dentro de uma classe. Então, se você já utilizou classes, é assim que funciona. Sempre que você for chamar uma variável que está dentro da classe, você usa o dis, tá bom? Get, estou usando o get, e aí a gente vai acabar fazendo como a gente fazia no Angular 1, tá? Vou colocar aqui uma string que dá o direcionamento para esse get, tá? E aí nós vamos colocar aqui o map, que ele vai ter a função de retornar isso para o nosso response. Então, res de response, uma arrow function, tá? Essa arrow function eu vou mostrar como que ela funcionaria normalmente, tá? E é isso aqui. Essa arrow function seria da seguinte forma, tá? Seria assim, ó, function, isso dentro do map, tá? Dentro dessa function data, e aí seria assim, ó, data.json. É assim que seria, tá? Uma função normal, tá? Que seria lá dentro. E a arrow function ela faz o quê? Ela tira essa função, ela tira isso daqui. Aí você poderia fazer assim também, tá? Nada te impede de fazer assim também, tá? E aqui você põe um ponto e vírgula. Aqui funcionaria. Aqui não está funcionando porque está fora, tá? Está dando um erro. Funcionaria assim, ou mais sucinto ainda, dessa forma. Também você pode fazer assim e também você pode fazer assim, tá bom? Então eles
limparam bastante as funções, tá? Fica mais fácil da gente trabalhar, ok? Então eu estou retornando esse res, que é o response.json, ele vai voltar como JSON para nossa view, tá? Show! Então, lá no nosso Ionic 1, a gente fazia um value e aí a gente declarava o início do nosso endereço para que ficasse mais fácil para a gente implementar o get, o post, o delete, etc. Aqui a gente pode fazer um API declarado como N, que seria qualquer tipo, e a ela colocar aqui uma string. Então, para ficar mais fácil, de repente, a gente colocar aqui uma string para declarar ela de forma mais direta. E aí a gente vai colocar aqui, ó, HTTP, que é o endereço que a gente sempre usou nas nossas requisições, né? Então, localhost 82 no meu caso, no seu caso provavelmente não seja, API barra e o restante, que é o que eu vou inserir aqui dentro desse get, tá? Que seria API recupera.php, tá? E aí antes a gente coloca aqui, ó, this, que lembra que a gente declara sempre o this antes da nossa variável, API mais. Acabou. Só isso, tá? Então a gente já está retornando isso para o nosso component, tá bom? Então vamos salvar. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai aqui em app e nós vamos aqui em app module. Por quê? Porque eu vou declarar aqui esse provider. Fica muito mais inteligível para a gente saber quais os providers a gente está usando. Então, service, provider, certo? From. E aí, se você não souber como chegar lá, a gente tem aqui contra o espaço, nós temos aqui o endereço, ó, service provider, tá? Ó, o que ele faz? Ele sai daqui, vai para providers e pega o arquivo sem extensão, tá? Aqui dentro a gente vai pegar esse cara aqui, Ctrl C, e vai colocar dentro dos providers, tá? Então a gente sabe que ele é um provider, ok? Deixa ele acabar de salvar e a gente não vai usar mais o app module. Nós vamos aqui em home ts, vamos fazer a mesma coisa, tá? Import, não vamos declarar o provider, tá? E aqui, ó, service, acho que eu já tenho copiado, isso mesmo, tenho copiado, from, aspas, ponto e vírgula, dentro delas, contra o espaço, ele já vai te dar o endereço, tá? Esperar um pouquinho que ele está pensando, e tá aqui, ó. Aí sim, ele sai dessa daqui, sai dessa pasta, saindo de home, pages, e indo para providers, ok? Declarado. Vamos tirar esse teste e vamos declarar aqui uma variável chamada user, tá? Users, melhor. Esse users vai ser do tipo n, vai ser um array e só. A gente vai declarar ele antes. Bom, vamos declarar aqui agora o nosso service provider, vírgula public. Vamos colocar aqui uma variável pequena, service, tá? Ou provider, você podia colocar também, mas vamos colocar service só. E aí ele vai ser associado ao service provider, ok? Simples assim, já está associado, tudo certo, funcionando. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar uma função que vai resgatar esses dados e colocar para a gente na nossa view. Antes disso, para que a gente já tenha um ambiente preparado, vamos fazer aqui um card, tá? Então nós temos aqui o nosso teste e a gente vai substituí-lo por ion card, tá? Dentro do ion card, um ion card content, certo? Opa, faltou content. Dentro desse ion card content a gente vai colocar um h1 e nome. Isso é só para a gente ter a visualização, tá? E um p para a gente poder colocar o e-mail aqui. Bom, só para a gente poder fazer uma brincadeirinha aí. Beleza, vamos criar uma variável aqui. A gente não usa function, a gente faz assim, ó, get dados, tá? Não vamos colocar nada dentro desse dados, nenhum parâmetro por enquanto. Dentro dele nós vamos colocar o service, service, ok? Vamos pegar já que está aqui mesmo, Ctrl C, e vamos colocar aqui, ó, this, que é o que eu disse que a gente sempre faz a referência com o this, a palavra reservada this, service, e aí a gente vai pegar da mesma forma que a gente fazia no Ionic 1, ponto get data, tá? Beleza?
Só isso aqui ele vai retornar para a gente, mas a gente tem que colocar tipo um success. Então, neste caso, a gente vai utilizar o subscribe, no caso, tá? E aqui nós vamos retornar data, uma arrow function data. Na verdade, aqui nós vamos pegar o users que está lá em cima e já vamos referenciá-lo para a nossa view. A gente usa o this, palavra reservada this, para poder chamar essa variável. E aí eles vão associar o data a ele, tá bom? Vírgula, e aí nós colocamos um erro aqui. Dentro um console.log erro, tá? O subscribe não está funcionando. Provavelmente eu não retornei aqui, então return. Então você tem que retornar esse get aqui. Isso também no nosso primeiro ele já fazia isso, no Ionic 1, né? Então se você observar ele já acaba com este erro. Bom, vamos aqui em home. Vamos fazer um ng-for. Então ng-for. E antes do ng-for a gente coloca um asterisco, né? For maiúsculo. Entre aspas, vamos declarar uma variável chamada user, no singular, tá? Of users, tá bom? Que é o que vem lá do nosso componente. E aqui nós vamos colocar a interpolação do Angular, então user.nome, interpolação user.email, certo? Salvou. Vamos ver o que acontece aqui. Ele vai fazer a compilação novamente, funcionando, retornou os dados aqui para a gente. Então você vê que nós utilizamos aqui uma forma diferente de estar retornando os dados, utilizando o subscribe, utilizando o observable, o map e a forma de construção do Angular 2, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. O próximo passo é você se inscrever no canal e assistir o próximo vídeo, onde eu falo a respeito de ng-for, ng-if e outras tantas coisas que o Angular 2 tem pra gente de novo, tá bom? Então é isso, até a próxima. Tchau!